Gente, não dá mais para engolir o que está acontecendo com São Paulo. Toda rodada é a mesma ladainha. É um lance duvidoso aqui, um VAR que some ali, um árbitro que faz vista grossa e, no fim, quem sai no prejuízo é sempre o tricolor. Sempre. Já tá passando da hora de alguém fazer alguma coisa. Agora, com mais uma divulgação de áudio do VAR, a gente vê com os próprios ouvidos o que a gente já sabia com os olhos. O São Paulo tá sendo garfado, e ninguém faz nada. O jogo contra o Corinthians foi só mais um capítulo de uma novela que parece interminável. Teve aquele pênalti claro no Lucas. Claro, escancarado. O zagueiro chega atrasado, acerta ele por trás, derruba. E o juiz? Nada. E o VAR? Silêncio. E o que a gente faz? Fica assistindo de casa, com o coração na mão, vendo o time lutar, correr e ser parado não pelo adversário, mas pela arbitragem. É revoltante, cara. Revoltante. Agora vieram soltar o áudio do VAR. Como se fosse algum favor. Como se a gente tivesse que agradecer por eles nos deixarem ouvir o absurdo que foi aquele diálogo entre os árbitros. Só que, na real, o que escancara é o despreparo, a falta de critério, a ausência total de responsabilidade. Os caras conversam entre si como se estivessem num boteco. Ah, não sei se foi, hein? Parece toque leve. Como assim, cara? Isso aqui é Série A do Brasileirão. Isso aqui é o São Paulo Futebol Clube. Exige respeito. Não é de hoje que isso vem acontecendo. Pode puxar aí. Contra o Flamengo, teve impedimento mal marcado. Contra o Internacional, um gol anulado de forma ridícula. E agora, de novo, em clássico. Justo em clássico. É sempre no jogo grande. Sempre quando a gente precisa mostrar força. E aí o que fazem? Tiraram da gente a chance real de sair com a vitória. É esse tipo de coisa que muda campeonato. Que define vaga em Libertadores. Que rebaixa time. Não é pouca coisa, não. Aí vem a CBF, com aquela postura fria, técnica, e solta o áudio como se estivesse cumprindo tabela. Mas e a retratação? E o reconhecimento do erro? Cadê a punição pro árbitro? Cadê alguém para vir a público e dizer, erramos, o São Paulo foi prejudicado? Nada. Silêncio. Omissão. É isso que tá matando o futebol brasileiro. Os erros acontecem, mas o problema é o silêncio depois. A impunidade. A sensação de que vai acontecer de novo na próxima rodada. E vai mesmo. A torcida do São Paulo não é cega. A gente vê tudo. A gente grita. A gente se indigna. Mas parece que ninguém ouve. Quando é outro time, a mídia abraça. A imprensa bate. O VAR some e vira escândalo nacional. Agora, quando é com a gente, é só mais um lance polêmico. É só a interpretação da arbitragem. Poxa, até quando isso? A camisa do São Paulo tem história. Tem peso. E merece ser tratada com dignidade dentro de campo. Chega de ser empurrado para escanteio. Não dá para continuar tratando o erro de arbitragem como detalhe. Não é detalhe. Detalhe é chute para fora. Detalhe é bola na trave. Isso aí é interferência direta no resultado. É assalto com apito. E o pior, com a chancela da entidade máxima do futebol no país. A CBF precisa ser cobrada. Precisa prestar contas. O torcedor merece explicações. E o clube, principalmente, precisa se posicionar de forma firme. Não adianta só pedir áudio. Tem que exigir respeito. Cadê o presidente do São Paulo? Cadê a diretoria? Não dá mais para ficar em cima do muro. Toda vez que o time é garfado, vem aquela notinha protocolar, aquele pedido formal. Não adianta. Isso não resolve nada. É hora de bater na mesa, de chamar coletiva, de apontar o dedo, de expor os erros, de pressionar. Se outros clubes fazem isso e conseguem resultado, por que a gente tem que ser passivo? O São Paulo é gigante, mas está sendo tratado como pequeno. E olha, não é só esse lance. O contexto todo mostra um padrão. É jogador do São Paulo sendo advertido por qualquer coisa, enquanto os adversários batem à vontade. É falta que não é marcada, é vantagem que não é dada, é tempo de acréscimo que some do nada. Tudo conspira contra. E a paciência da torcida tá no limite. A gente vai no estádio, paga ingresso caro, canta, apoia. E aí vê o time sendo prejudicado na cara dura. Que desânimo, que raiva. A pergunta que não sai da cabeça é: por quê? Qual é o critério? Será que é má vontade?
Será que é incompetência? Será que tem algo mais por trás? A gente não sabe. E é justamente por isso que a transparência se faz tão necessária. Se o VAR existe para corrigir erros, por que ele está sendo cúmplice? Porque ele ignora lances tão óbvios. Isso não é normal. Não pode ser normal. A gente precisa falar sobre isso. E precisa gritar até alguém ouvir. O São Paulo não pode mais aceitar ser o time que quase ganhou se não fosse o juiz. A gente tem que ser o time que ganha porque jogou mais. Porque foi melhor. Mas para isso, o campo precisa ser justo. Precisa ser igual para todos. O que está acontecendo hoje é distorção de resultado. É campeonato manchado. E o torcedor vai perder a fé no futebol desse jeito. Já está perdendo. Porque não adianta jogar bem se o apito está contra você. E nem vamos falar da pressão que isso coloca nos jogadores. O elenco sente. O técnico sente. Todo mundo percebe quando o time é constantemente prejudicado. Isso mina a moral. Isso desestabiliza. Isso tira o foco. O jogador entra em campo com medo de ser punido por qualquer coisa, enquanto o adversário deita e rola. É um ambiente tóxico. E quem paga é o São Paulo. Sempre o São Paulo. O torcedor tá cansado. A gente ama esse clube. A gente respira essa camisa. Mas tá difícil continuar acreditando que o campo é o lugar onde o melhor vence. Por que não é? Pelo menos não pro São Paulo. Toda vez que a gente começa a embalar, vem um erro grotesco e corta nosso ritmo. Aí tem que começar tudo de novo. E o campeonato vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais injusto. A divulgação do áudio, ao invés de acalmar, só irrita mais ainda. Porque mostra que o erro foi consciente. Que os árbitros viram o lance e, mesmo assim, decidiram não fazer nada. É o famoso deixa seguir, que só aparece quando é a nosso favor. Se fosse ao contrário, se fosse contra a gente, o VAR teria chamado na hora. O juiz teria ido no monitor. Teria dado pênalti. Comemorado junto. É esse o sentimento. De que estão jogando contra nós. Dizem que o futebol é feito de ciclos, e talvez estejamos presenciando o fim de um dos mais marcantes da história recente do São Paulo. A notícia que começou a circular nas últimas horas pegou a torcida de surpresa. Um gigante europeu estaria disposto a pagar 100 milhões de reais por Jonathan Calleri, o argentino que se tornou sinônimo de raça, entrega e gols no tricolor. A simples ideia de ver o camisa 9 deixando o Morumbi já causa um aperto no peito dos São Paulinos, especialmente no momento em que o time parece, enfim, reencontrar sua identidade sob o comando de Hernan Crespo. Não é apenas uma transferência, é o fim de uma era. Calleri não é um jogador qualquer. Ele representa uma geração que se reaproximou da arquibancada, um atacante que joga com alma, que vibra, que se entrega como se tivesse nascido nas arquibancadas do Morumbi. O rumor de sua saída por 100 milhões trouxe um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por ver o mundo reconhecer o valor do argentino, e tristeza por imaginar o São Paulo sem ele. As especulações começaram discretas, em portais estrangeiros, mas rapidamente tomaram conta das redes sociais brasileiras. Segundo informações de bastidores, um clube da Premier League, ainda mantido em sigilo, estaria preparando uma proposta astronômica. O valor é suficiente para balançar qualquer diretoria, mesmo a de um clube do tamanho do São Paulo. Afinal, 100 milhões é dinheiro demais para se ignorar num futebol cada vez mais movido por cifras milionárias. No entanto, quem acompanha o dia a dia do clube sabe, Calleri é mais que um ativo financeiro, é o coração do elenco. Crespo sabe disso. O treinador argentino, ídolo do futebol mundial, vê em Calleri um reflexo da própria alma argentina em campo, a garra, o instinto, a fome de gol. Nos bastidores, dizem que Crespo tenta convencer o jogador a permanecer pelo menos até o fim da temporada, para consolidar o projeto que vem construindo com tanto empenho. A torcida, por sua vez, está dividida. Alguns acreditam que o valor é irrecusável, que a venda seria fundamental para o equilíbrio financeiro do clube e permitiria reforços pontuais em outras posições. Outros, no entanto, enxergam em Calleri um símbolo inegociável, uma bandeira viva que não tem preço. E como colocar um preço no amor que ele demonstrou ao São Paulo desde que chegou? Em 2021, quando voltou ao tricolor, Calleri assumiu o papel de líder silencioso. Ele não precisou de braçadeira para ser referência. Suas comemorações inflamadas, suas discussões com zagueiros, seus gols decisivos, tudo isso transformou em um dos jogadores mais amados pela torcida. E agora, ver o nome dele envolvido em rumores de saída causa uma ferida emocional difícil de cicatrizar. Fontes próximas ao atacante afirmam que Calleri está dividido. Por um lado, a proposta financeira é irresistível,
tanto para o clube quanto para ele. Por outro, o argentino tem um carinho enorme pelo São Paulo. Ele se sente parte da história recente do tricolor e já declarou inúmeras vezes que sonha em conquistar títulos importantes com o clube. Em entrevistas anteriores, chegou a dizer que não trocaria o São Paulo por qualquer dinheiro do mundo, e talvez agora seja o momento de provar se esse sentimento ainda fala mais alto que o mercado. Crespo, experiente e inteligente, tenta blindar o grupo. Nos treinos, evita falar publicamente sobre especulação, mas seus gestos dizem muito. O treinador sabe que uma possível saída de Caleri exigiria uma reconstrução tática imediata. O sistema ofensivo do São Paulo gira em torno do camisa 9, suas movimentações, seu poder de finalização e até sua capacidade de abrir espaços para os pontas. Nos bastidores do Morumbi, comenta-se que a diretoria não recebeu proposta oficial, mas que sondagens já foram feitas. O presidente, cauteloso, não descarta a venda, mas também não confirma. Tudo dependerá das condições e do momento. Afinal, perder Caleri em meio à disputa de campeonatos pode comprometer os planos esportivos do clube. E Crespo já deixou claro que não abre mão de ter seu artilheiro enquanto houver chance de título. A imprensa argentina também começou a repercutir o assunto. Lá, a notícia foi tratada com destaque, principalmente por se tratar de uma das maiores cifras da história envolvendo um atacante argentino atuando no Brasil. Alguns veículos chegaram a comparar a possível transferência de Caleri de nomes como Lautaro Martínez e Julián Álvares, tamanha a valorização que o jogador alcançou no futebol sul-americano. Mas o que torna essa história ainda mais emocional é o laço afetivo entre Caleri e a torcida tricolor. Poucos jogadores estrangeiros entenderam tão bem o que significa vestir a camisa do São Paulo. Desde as primeiras partidas, ele mostrou que não estava ali apenas para jogar futebol, mas para viver o clube. Suas lágrimas após derrotas, seus gestos de vibração nos gols, sua conexão com os torcedores, tudo isso fez dele um dos maiores ídolos contemporâneos do Morumbi. No setor social do clube, os conselheiros já começam a discutir o impacto que essa venda teria. 100 milhões representam a chance de reorganizar dívidas, investir em infraestrutura e fortalecer as categorias de base. Mas, ao mesmo tempo, é um valor que poderia custar caro no aspecto simbólico e emocional. Porque vender Caleri é vender uma parte da alma são paulina. As ruas próximas ao Morumbi já ecoam conversas sobre o assunto. Em bares e padarias, o torcedor comum comenta com aquele tom de incredulidade: 100 milhões é muito, mas e sem o Caleri, como fica o ataque? Outros preferem acreditar que é apenas especulação, que no fim das contas ele ficará e continuará fazendo o que sempre fez: lutar, vibrar e marcar gols decisivos. O próprio Caleri, segundo pessoas próximas, estaria tentando manter a calma. Ele sabe do assédio do mercado, mas evita se envolver em discussões contratuais. Seu foco, dizem, continua sendo São Paulo. Crespo o orientou a manter a cabeça no campo e deixar as negociações para a diretoria. Afinal, o tricolor ainda disputa competições importantes e precisa de sua referência ofensiva em plena forma. Dentro do elenco, a possível saída de Caleri gera apreensão. Companheiros de time admitem que seria uma perda gigantesca. Alguns jovens, que veem no argentino uma inspiração, já manifestaram o desejo de que ele fique. Para muitos, Caleri é aquele tipo de jogador que transforma o vestiário, sua energia contagia, seu exemplo inspira. Nos últimos treinos, o clima é de expectativa. A cada movimentação, a cada conversa reservada com dirigentes, os jornalistas buscam pistas sobre o futuro do camisa 9. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Tudo pode mudar de um dia para o outro, como é típico do futebol moderno. A torcida organizada já prepara faixas de apoio. Fica, Caleri, dizem as mensagens espalhadas nas redes. A pressão emocional é forte, e não seria a primeira vez que o amor da arquibancada faz um jogador repensar decisões. No São Paulo, a história é feita de ídolos que ficaram mesmo diante de propostas milionárias, e a esperança é que Caleri siga esse caminho. Crespo, por sua vez, mostra serenidade. Em entrevistas, destaca que o futebol é dinâmico e que os ciclos se renovam, mas deixa escapar o desejo de manter seu atacante. Ele é fundamental para o nosso projeto, afirmou em tom firme. O técnico argentino tem plena consciência de que reconstruir um time sem Caleri seria um desafio enorme, especialmente no meio de uma temporada intensa. A especulação também desperta a curiosidade dos rivais. Clubes brasileiros observam com atenção o desenrolar da situação, cientes de que a saída do argentino enfraqueceria o ataque tricolor. O São Paulo, que vinha se firmando como um dos times mais competitivos do país, poderia perder parte de sua força ofensiva. Enquanto isso, nas arquibancadas, os cânticos continuam os mesmos.
O nome de Caleri ainda ecoa a cada gol, a cada jogada de raça. E talvez seja esse amor incondicional que possa fazer a diferença no desfecho dessa história. Porque, no fim, o futebol ainda é movido por paixão, e o São Paulo sabe muito bem o que é isso. Se a proposta se concretizar, será uma das maiores vendas da história do clube. 100 milhões podem mudar o futuro financeiro do tricolor, mas também podem deixar uma saudade difícil de preencher. Caleri é, hoje, mais que um jogador, é um símbolo, um sentimento, uma ponte entre o passado glorioso e o presente em reconstrução. E mesmo que o destino leve para outro continente, o torcedor são paulino jamais esquecerá o argentino que vestiu o manto com tanto orgulho. Se for o fim, que seja com gratidão. Se for apenas mais um rumor, que sirva para lembrar o quanto ele é amado. Porque no Morumbi, ídolos não se despedem, apenas mudam de forma, mas continuam eternos. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.